Irmãos, hoje vamos continuar a nossa jornada na caminhada de Eliseu e Elias, antes que Elias fosse levado aos céus, em um redemoinho. Eliseu acompanha o seu discipulador, o seu líder, e nós estamos em 2 Reis. Abra aí comigo o segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 2. Eu fiz a introdução dia 12 de março, o chamado de Eliseu. Depois, dia 12 de abril, eu falei sobre a primeira etapa, que foi Gilgal, de onde eles partiram na caminhada. Gilgal marcou ali o corte, Nós falamos sobre a circuncisão do coração, o corte na carne, a crucificação da velha natureza. E Gilgal também era uma aliança, simbolizando uma aliança com Deus. Então, essas duas mensagens estão no nosso canal no YouTube, você pode assistir lá, caso você tenha perdido. Agora, vamos para a segunda etapa. O slide é o 52, tá? Quem está aí, por favor, me segue aqui, cola comigo, presta atenção aqui no que eu estou ministrando para vocês irem acompanhando aí, tá? Então, Betel. Vamos ler segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 22. Betel é o lugar de restauração de sonhos e restauração de aliança. Gilgal é lugar de aliança, mas Betel é o lugar de restauração dessa aliança e também restauração de sonhos. E no caminho, disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir. Então foram a Betel. Primeira coisa, antes da gente falar sobre Betel, é a determinação de Eliseu em seguir Elias. Elias estava fazendo aqui um teste. Nós somos muitas vezes submetidos a testes, Deus, ele nos prova. O diabo tenta, mas Deus prova. E quando Deus prova, não é para nos reprovar, é para nos aprovar. Quando Deus prova, é para mostrar muitas vezes o que está no nosso coração, mas para nos aprovar. Deus, ele não quer nos reprovar. Eu sempre, quando falo sobre isso, eu lembro de uma professora que eu tive, muito brava, de português, e ela dizia: eu estou aqui para reprovar vocês. Minha missão é reprová-los. É claro que ela falava isso, assim, para tentar provocar uma reação. Acho que era uma psicologia reversa, mas o fato é que a gente ficava com muito medo dela. Era o pavor do Colégio 15, Eva Cordeiro. E ela dizia: eu não dou 10 a ninguém, eu dou 9,9, mas eu não dou 10 a ninguém, porque não existe aluno perfeito. E é claro, tinha pessoas que mereciam realmente um 10, porque fechou a prova toda, mas ela botava 9,9. Naquela época, o professor era soberano, Diferente de hoje, que quem manda são os alunos. Então a gente ficava pianinho com ela, E, pelo menos para mim, tudo que eu sei de português, eu devo a ela e à irmã dela. Eu estudei com as duas irmãs, Solange e Eva. Então, pelo menos para mim, foi muito bom. Tudo que eu sei de português, eu devo às minhas mestras, às minhas professoras. Mas Deus, quando prova, não é para reprovar. Deus prova para nos aprovar. E nós temos aqui um teste. Elias estava testando Eliseu. Por quê? Eliseu tinha dito que seguiria Elias. Eliseu tinha dito que queria a porção dobrada, queria a unção dupla de tudo que Elias tinha feito, falado, pregado, milagres. Eliseu disse: eu quero 2 vezes mais do que tudo que você fez, meu pastor, meu líder, meu discipulador. Elias disse: tudo bem, se você me vir quando eu for levado, você vai receber. E então Eliseu agora tinha que colar
Em Elias. Por isso que Elias fica assim: fica-te aqui, fica-te aqui. Nós vamos ver isso repetidas vezes no texto. Repetidas vezes, Elias dizendo: fica aqui. E Eliseu: não, eu vou. Fica aqui. Não, eu vou. Irmãos, eu e você, vamos pensar na nossa determinação em seguir Jesus. Porque Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso discipulador, Jesus é o nosso líder, Jesus é o nosso pastor. Nós estamos determinados a segui-lo, custe o que custar. E mesmo quando vier algum teste, vier alguma prova tentando nos parar, nós estamos determinados, há uma santa determinação em dizer: eu vou. Elias diz assim: olha, Eliseu, eu juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir sozinho. E foram. Então essa é uma introdução ao que nós vamos falar. Agora vamos falar sobre Betel. Vamos para Gênesis. Gênesis vai ser o texto, tá? Eu só peguei o local, Betel, mas eu vou ter que ir para Gênesis. Por quê? Porque em Gênesis é o primeira menção, a primeira vez que Betel aparece na Bíblia. Então a gente vai se basear em Gênesis, tá? Gênesis 28. Gênesis, primeiro livro aí da Bíblia, livro dos começos. Capítulo 28, versos 10 a 22. Vai ser uma leitura mais extensa, mas eu quero fazer essa leitura para você se situar aí em Betel. Deixa eu contar para vocês o antes do capítulo 28. Quem fez encontro com Deus aqui? Quem fez encontro com Deus já aqui? Então você já ouviu essa história, pelo menos para os homens. Eu acredito que Cristiane, para as mulheres, ela também passa pelo capítulo 28, que é uma das palestras, né, do encontro com Deus. E é o seguinte: Jacó estava fugindo do seu irmão, tá? O irmão de Jacó, Esaú, tinha jurado que mataria Jacó, porque Jacó tinha enganado ele e o pai dele. O nome Jacó significa enganador, trapaceiro, aquele que quer passar na frente, suplantador. Ele nasce já pegando no calcanhar do irmão. Eram gêmeos. Esaú sai primeiro e ele sai segurando o calcanhar do irmão, como que querendo passar na frente. No episódio da sopa de lentilhas, Esaú está com fome e Jacó se aproveita, dá a Esaú o prato de sopa e pede em troca o direito de ser o primogênito. Então ele já estava mostrando que ele era bem ardiloso, né? Que ele era bem trapaceiro. E quando foi com o pai, cego, já quase não conseguia enxergar, o pai pediu, antes de morrer, para que Esaú preparasse uma comida gostosa, e depois de comer, ele iria abençoar Esaú. Jacó vai na frente, junto com a mãe, eles tramam, né, um plano. Jacó cozinha um guisado muito gostoso, entra diante de Isaac, vestido de Esaú, e Isaac diz: olha, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Come e abençoa Jacó como se ele fosse Esaú. E ali Esaú descobre e diz: no dia que meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Então Rebeca, a mãe, ela era muito alcoviteira, ela era tipo as famílias muitas vezes que tem preferências, que isso é horrível, você ter preferência com filho. Nunca faça isso. Os amores são diferentes, as pessoas são diferentes. Eu vivi isso dentro de casa, preferência, isso é horrível. E tinha preferência neste lar. E Rebeca diz: Jacó, fuja, vá embora, vai para a minha terra, vai para Padã Arã, que ficava ao norte, vá para a terra dos meus pais, chega lá, procura meu irmão e fuja, e case com alguém de lá. Então aí é o capítulo 28. Ele está em fuga, ele está fugindo dele mesmo, ele está fugindo dos problemas que ele mesmo criou. Quantas vezes a gente cria problemas e foge?
A gente não quer enfrentá-los, né? A gente cria as situações e não quer enfrentá-las com maturidade, com coragem. Ele está fugindo dele mesmo. Mentiroso, do trapaceiro. Já pensou todas as vezes que ele ouvia o nome Jacó, 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 porque Jacó em hebraico, Yaakov, significa enganador, enganador, suplantador, trapaceiro, o que queria passar na frente. Uma marca, gente. Eu falo isso, né? Parece que eu estou no encontro com Deus aqui, mas eu falo muito sobre isso. Marcas, rótulos, que vão se apegando e a gente acaba dizendo, eu sou isso mesmo. Então Jacó, ele está num processo de fuga. E aí chega o capítulo 28. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Então ele faz uma viagem para o norte. Era uma viagem longa. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. Verso 15. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível é esse lugar, não é outro senão Betel, a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Então vamos lá, irmãos. Primeiro, um lugar comum que ele chegou. Verso 11 diz, chegando a determinado lugar. Não diz o nome do lugar, o verso 11, mas no verso 19 diz que o nome do lugar era Luz. E luz não é luz em português, tá? Luz é a transliteração do hebraico, que significa amendoeira, pé de amêndoa. Ou seja, um lugar qualquer. E a primeira coisa que eu coloquei aí, coloca aí número 1, um lugar comum, pode passar. Um lugar comum que foi marcado pela presença de Deus. Um lugar comum que foi marcado pela presença de Deus. Olha para mim. 1 minuto na presença de Deus pode mudar a tua vida. Domingo passado, nós terminamos o culto e não conseguimos terminar. Não é? Quem estava aqui domingo passado? Eu saí daqui 15 para as 2 da tarde. 15 para as 2. Porque a gente não conseguia parar. E eu, Senhor, eu tenho que estar aqui 4 horas da tarde, dando ordens ao Espírito Santo, né? Senhor, eu preciso almoçar. Mas havia um temor no meu coração, havia um temor, eu dizia, eu não posso interferir nisso. Quem sabe é hoje que o avivamento vai começar. Quem sabe é hoje que o Espírito Santo vai cair sobre Garanhuns e vai começar aqui algo. Então, eu não vou mexer no que Deus está fazendo, eu vou deixar que Deus conduza. E Ele conduziu e às 15 para as 2 nós paramos. Mas nós estivemos aqui, acho que depois do culto, por 1h30, quase 2 horas. Eu quero te dizer, a exposição à presença de Deus muda a nossa vida.
O salmista no Salmo 84 disse: é melhor um dia, Senhor, nos teus átrios, do que 1000 em outros lugares. Gente, a mudança que nós estamos precisando está na presença de Deus. Muitas vezes nós estamos querendo mudar nós mesmos, a gente está querendo mudar os outros. A gente prega, a gente ensina, a gente discipula. E vamos continuar fazendo isso, porque é a nossa missão. Mas eu tenho plena convicção de que se Deus tocar pessoas, isso vai equivaler a horas e horas e horas e dias, semanas e meses, talvez, eu falando alguma coisa. A presença de Deus impacta a nossa vida. Nós assistimos uma minissérie, até eu vou explicar, irmãos. Quando eu falo que eu assisto alguma coisa, não sou viciado em séries, nem em dorama, nem... porque algumas pessoas ouvem eu dizendo assim, acha que eu vivo assistindo. Quando eu assisto, é uma coisa assim, esporádica. Geralmente é na segunda-feira, só tenho a segunda, não tenho tempo para ficar maratonando, tá? Então, ouça com sabedoria. Mas nós assistimos uma minissérie chamada Experiência Radioativa. Emergência, olha, nem sei o nome, para você ver como eu sou ligado. Emergência Radioativa. Em 1987, umas pessoas foram numa clínica em Goiânia, uma clínica de oncologia, e entraram lá e viram um equipamento. Eles eram catadores, de ferro velho, de lixo, de metais, e eles viram aquele negócio de metal e acharam que era inofensivo, pegaram aquele negócio que tinha sido abandonado lá irresponsavelmente, mas era uma cápsula de césio-137, um material radioativo. Levaram a cápsula, desmontaram a cápsula, e o dono do ferro velho que comprou desses homens levou para casa. E ele abriu e ficou pegando num pó, era um pó branco, que de noite brilhava no escuro. Eles ficaram maravilhados, brilhava no escuro. Mal eles sabiam que era césio-137, radioativo, ou seja, aquele pó emitia raios gama, invisíveis, mas aqueles raios gamas estavam penetrando nos corpos deles. Eles sofreram queimaduras, queda de cabelo, e 4 morreram, eu já estou dando até spoiler aqui, mas assista, é bem interessante. 4 morreram um mês depois, e outros morreram ao longo do tempo, ao longo dos anos. Milhares de pessoas foram contaminadas. Por quê? Era algo invisível, mas era algo poderoso. Assim é o poder de Deus. O poder de Deus é invisível, mas é real. Amém? Estamos nos expondo ao poder de Deus? Ou somos meros religiosos? Porque aqui diz que ele chegou a um certo lugar. Tem uma versão que diz, a um certo lugar. Na versão que eu coloquei, a um determinado lugar. Mas o que importa aqui é que era um lugar comum. Não há nada de especial, não há nada de diferente. Queridos, é na nossa vida comum. Todos nós temos uma vida comum, uma vida diária. Poucas pessoas são famosas, Poucas pessoas são celebridades. A gente até queria ter 5 minutos de fama. Por que as pessoas vão para o Big Brother, por exemplo, e se expõem lá, fazem sexo diante das câmeras, e expõem a sua vida? Sabe por quê? Porque elas querem fama, elas querem exposição, elas querem se tornar celebridade. Mas a maioria das pessoas são comuns. 99% das pessoas são comuns. Trabalham, estudam, cozinha, arruma casa, dirige, volta, vai, faz compras. A vida comum. E é na vida comum, diária, normal, na vida ordinária. Ordinária não é uma coisa ruim não, viu? Que algumas pessoas pensam, não, a sua vida é ordinária. As pessoas confundem, achando que quem está falando alguma coisa feia. Ordinário significa comum.
Comum. É na vida comum que Deus pode entrar, que Deus pode transformar, porque a presença de Deus pode fazer toda a diferença. O nosso lugar comum, Luz, aqui, Amendoeira, pode se transformar em Betel. Betel é uma palavra hebraica, Bet, casa, El, Deus, casa de Deus. Um lugar comum pode se transformar em um lugar da presença de Deus, irmãos. Um dia, um minuto na presença de Deus. Aquele lugar foi transformado. Olha, tua vida pode ser mudada. Eu não posso mudar a sua vida, mas eu conheço um Deus que pode. Eu fui transformado não sei se foi 1 hora, 2 horas, eu estava na igreja sozinho, não tinha culto, não tinha apelo, não tinha ninguém orando comigo. Eu me ajoelhei ali, no chão, chorei por algum tempo, fui tocado pela presença de Deus e minha vida foi transformada. E eu já tive muitas outras experiências com Deus. O que pessoas aqui estão precisando é da exposição à presença de Deus. Porque muitas vezes nós estamos cheios de conhecimento, a gente sabe aqui, mas não temos exposição à presença de Deus. A presença de Deus pode transformar o nosso lugar comum. Pode passar para o próximo. Aqui diz o verso 11: chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto, ou seja, era de noite. E eu coloquei aqui, na noite escura da alma, é onde Deus se revela. Essa expressão não é minha, essa expressão é de um místico chamado São João da Cruz. São João da Cruz foi um místico espanhol. Místico não é gente doida não, tá? Místico eram cristãos que tinham experiências com Deus, sobrenaturais, êxtases. Ele era católico, não tem problema, que às vezes a gente rejeita tudo que é católico, mas eu quero te dizer, tem muitos católicos que têm muita coisa para nos ensinar. E esse São João da Cruz, ele teve experiências profundas com Deus. E ele experimentou o que ele chama de noite escura da alma, que parece com depressão, mas não é. Tem gente que está achando, não, eu estou com uma tristeza, eu estou com uma depressão, e sabe o que é? É Deus te chamando para Ele. João da Cruz sentiu um vazio existencial. João da Cruz sentiu uma tristeza profunda, mas ele identificou, ele disse, essa tristeza é a falta de Deus. Eu estou sentindo falta de Deus. E ele intitula isso de A Noite Escura da Alma. Eu já passei pela noite escura da alma. Sabe aquele momento, ou aquele tempo, às vezes é uma estação sombria. Gente, eu moro em Garanhuns desde criança, eu morei fora. Eu morei já em São José dos Campos. Depois eu morei em Santa Cruz de La Sierra. Depois eu morei em Brasília e voltei para Garanhuns. Mas isso é uma coisa minha, tá? Eu sou garanhuense, mas eu não gosto do inverno. Eu não gosto. Acho que alguém aqui... Vamos ver se eu estou sozinho. Quem não gosta do inverno? Eu não gosto. Eu não gosto de frio. Eu não gosto desse tempo chuvoso, essa chuva fina, essa coisa que parece que não acaba, molhado demais, úmido. Eu não gosto, tá? É uma coisa minha. Tem gente que ama. Beleza, você não está errado não. Eu prefiro calor. E eu descobri que isso faz bem para mim, para o meu temperamento. Quando eu estou em clima quente, eu fico mais ativo. Né? Eu acordo mais cedo, por conta do calor. Né? Cristiane não gosta de calor. Né? Eu sonhava em morar em Petrolina. Eu fiz concurso público do Tribunal de Justiça Federal, do TRF. Passei em 10º lugar. Eu disse, Cristiane, nós vamos mudar para Petrolina. Ela disse, Marcos, eu não quero morar em cidade quente. Eu não suporto calor. Mas se eu for chamado, a gente vai. Eu não fui chamado, então não era de Deus.
Mas assim, eu não gosto do inverno. Só que muitas vezes a nossa alma, ela passa por um inverno. O inverno da alma. A Madre Teresa de Calcutá, ela escreveu, ela disse que passou a noite escura da alma dela, de 1948 até 1992. Ela disse que viveu em crise espiritual por mais de Deus. Ela queria mais de Deus, ela queria conhecer Deus. Ela queria saber quem era Deus, e ela ficou em crise décadas. Ela escreve sobre isso. Então, irmãos, é na noite da alma que Deus se revela. Muitas vezes nós estamos querendo fugir da noite escura da alma. A gente quer preencher com séries, com filmes, viajando. Não, eu vou conversar, eu tenho que sair, eu tenho que encontrar alguém. E a gente fica agitado. Por quê? Porque nós estamos fugindo de um processo onde Deus está tentando nos atrair para Ele. Eu já passei pela noite escura da alma. Eu lembro que a primeira vez que isso aconteceu, eu estava no Instituto Bíblico. Eu tinha acabado de formar. E eu estava tão decepcionado comigo mesmo. Deus mostrou meu coração. Deus mostrou muitas coisas dentro de mim, feias, que eu não admitia. E eu entrei no inverno espiritual. Cristiane, nessa época, tinha ido para a Missão Antioquia, ela estava morando no interior de São Paulo, eu fiquei em Brasília, e todos os meus amigos e colegas da época começaram a ir embora. Só ficaram alunos novos. E eu fiquei morando sozinho em uma suíte. Eu fiquei por 6 meses morando sozinho. E eu vi que Deus planejou aquele tempo. Eu precisava ficar sozinho para ser confrontado pelo Senhor, para descobrir coisas do meu coração. Eu precisava passar por aquela madrugada, por aquela noite, porque senão a minha vida não seria mudada. Eu entrei em crise profunda. Eu orava, eu jejuava. Eu saí dali, irmãos, para casar. Olha o que Deus fez. Igual um menininho lá da internet. Olha o que Deus fez. Se eu não tivesse passado por aquela noite escura da alma e eu tivesse casado com Cristiane, a gente não teria vivido nem 3 meses, eu acho. De tão complicado que eu era. Cheio de mazelas, cheio de feridas. Foi necessário eu passar por esse deserto, que é outro nome que a gente chama, para a noite escura da alma, o inverno da alma. Foi de noite. Geralmente os nossos encontros mais marcantes, mais definitivos, são quando nós estamos na nossa noite. Às vezes a noite ela é pessoal, às vezes é uma noite financeira, às vezes é uma noite matrimonial, o casamento não está muito bem. Então nunca faça de conta que está bem. Nunca siga em frente. Ah, não está bem não, eu vou disfarçar. Eu vou arrumar o que fazer. Não. Se você está percebendo que Deus está te atraindo ao deserto, como diz lá em Oséias, foi o versículo que Deus usou para me levar para a Bolívia. Eu atrairei, era a nação de Israel, né? Eu a atrairei, levarei ela para o deserto e falarei ao seu coração. Foi esse versículo que Deus usou para dizer: estou te tirando de Garanhuns, estou te levando para um deserto chamado Bolívia, e lá eu vou falar ao teu coração. Eu não fugi. Lá em Brasília, nesse que eu falei, nesses 6 meses que eu fiquei sozinho, eu não fugi. Eu enfrentei. E agora, em Garanhuns já, depois que voltamos, eu passei já por alguns momentos da noite escura da alma. A última vez que eu passei foi 2020 e 2021. Foram 2 anos aproximadamente. Começou com a pandemia, em março, e se estendeu até fevereiro de 2022. Aproximadamente 2 anos, gente. Eu enfrentei a noite escura da alma, para Deus trazer coisas erradas no meu coração, corrigir minha rota, me alinhar com o coração dele.
Ele permitiu que eu entrasse em burnout, mas na verdade eu sei que era Deus mostrando o meu coração. Mas eu não fugi. Então, era noite quando Jacó chegou. E foi nesta noite que Deus se revelou. Pode passar para o próximo. O verso 11 diz que ele tomando uma das pedras, está marcado aí, né? Não, antes. Isso. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro. Olha que coisa. Você pegar uma pedra e fazer de travesseiro. Eu sou bem chato com travesseiro. Gente, eu queria ser daquele que dorme em qualquer lugar. Eu admiro. Você que dorme em qualquer lugar, você está de parabéns. Porque eu queria ser esse tipo de pessoa. Que dorme em qualquer lugar, dorme sem travesseiro, dorme de roupa, né? Dorme. Se jogou, dorme. Tem alguém assim, que é desse tipo? Parabéns, eu queria ser assim. E parece que quanto mais a gente vai ficando velho, mais chato. Mais chato. Eu não durmo direito em qualquer lugar, se não for o meu colchão. Olha que coisa horrível. Eu vou para encontro com Deus, eu já vou preparado. Eu não vou dormir 2 noites. Eu sou assim, eu vou dormir mal. Eu tenho que levar travesseiro, que eu só durmo com o meu travesseiro. Cristiane é pior do que eu. Ela está no 10º travesseiro e ainda não descobriu um que seja adequado. Ajudem ela nessa busca. Cristiane, já comprei tanto travesseiro para tu, nenhum presta. Mas Jacó aqui pega um travesseiro, uma pedra, algo rústico, algo duro, algo sem beleza, que se tornou o quê? Um apoio, uma ajuda. Eu coloquei aí, número 3. Às vezes, Deus nos dá o que precisamos em uma embalagem que não gostamos. Forte isso? Uma pedra como travesseiro. Será que Deus não poderia mandar um travesseiro do céu com penas de anjos? Se é que anjo tem pena, né? Em vez de penas de ganso, penas de anjo. Será que Deus não poderia ter dito, pega aí, Jacó, uma moita aí, um tufo aí de grama, faz um travesseiro de capim? Não. Deus disse, Jacó, é uma pedra. Porque esta pedra vai te apoiar. E esta pedra, a gente já vai adiantar mais para frente, esta pedra vai se tornar o teu memorial. Esta pedra vai se tornar o teu lugar de aliança. Vamos melhorar aqui, né? Pastor, você está sendo muito simbólico. Às vezes, Deus coloca um cônjuge na nossa vida, que é um travesseiro de pedra. Por quê? Porque aquela pessoa diferente, é aquela pessoa com preferências, gostos, horários. Cristiane tem sido essa pedra de ajuda na minha vida, que às vezes incomoda. Tantas coisas em Cristiane que aparentemente incomodava, mas eu comecei a entender, é a sabedoria de Deus, pedagógica. A sabedoria de Deus é pedagógica, ela ensina. Deus é um Deus, né, de pedagogia, de ensino. Então Deus levanta pessoas na nossa vida como pedras, rústicas às vezes. Às vezes tinha coisa em Cristiane, por exemplo, Deus, por que eu casei com Cristiane? Se ela é tão diferente de mim. Aí Deus diz, por isso mesmo. Na minha sabedoria, Marcos, eu queria alguém que te ajudasse nas tuas faltas, nos teus limites. Às vezes é o cônjuge, às vezes, irmãos, é um amigo que Deus coloca na nossa vida. Às vezes é o patrão, a patroa. Essa coisa rústica, esse travesseiro, uma coisa que precisamos, mas numa embalagem que muitas vezes não é a que a gente queria. Mas eu te pergunto, é melhor o conteúdo ou a embalagem? Olhe, não se acanhe não. Pode me dar
pode me dar um iPhone 17 embalado num papel bem sujo, bem amassado, com um cordão, com um barbante, pode me dar. Não se acanhe. Porque o que vale é o quê? É o que está dentro. Não é a embalagem. E às vezes nós estamos, irmãos, rejeitando a embalagem. Olha para mim agora, todo mundo aqui olhando para mim. Eu sou seu pastor, né? Espero, né? Você está aqui. Talvez eu seja o pastor na embalagem que você não queria. Eu queria um pastor dinâmico. Eu queria um pastor sorridente. Né, meu amigo? Eu nunca me esqueço, me perdoe, até hoje, meu Deus. Ele, pastor, ria mais. Ria mais, pastor. Você quer um pastor ou um palhaço? Perdão, querido, eu fui muito insensível. Eu fui realmente grosseiro. Né? Eu fui estúpido, cavalo. Não tem adjetivo. Mas talvez ele queria um pastor mais carismático, mais sorridente, mais comunicativo. Não seria legal isso, não? Mas ele não veio assim. Marcos Alexandre Pires da Rocha veio para você nessa embalagem. Não é? Pensa comigo. Estou usando o meu exemplo porque eu não tenho problema de me colocar como exemplo, não. Mas às vezes é o discipulador que a gente tem. Às vezes é o líder de célula que a gente tem. Não é? Essa pedra são pessoas que Deus coloca na nossa vida. Os pastores que eu tive, irmãos, não era a embalagem que eu queria, não. Não era. O primeiro pastor que eu tive, Jadiel, ele era extrovertido, ele era espalhafatoso, ele era igual ao meu sogro. O meu sogro, quando ele chegava de viagem, ele começava a buzinar no início da rua, 3 horas da manhã, ele acordava a rua toda para dizer que estava chegando. Meu pastor era assim, ele vinha numa Kombi, lá da esquina da rua São Vicente, ele começava a buzinar, já para eu ir ouvindo de longe, eita, é o pastor que está chegando. Parava na porta, vamos. Eu, calma, pastor, estou vestindo a cueca, vamos ou sem cueca? Com cueca ou sem cueca, vamos. Eu estou indo, hein? Ele dizia, eu estou indo, eu estou saindo. E teve uma vez que ele me deixou. Não era na embalagem. Não era na embalagem que eu queria. Mas era o que eu precisava. Quem está entendendo aqui? Então, esse número 3 é muito forte, tá? Um travesseiro que era uma pedra. Vamos para o número 4 agora. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro, deitou-se e teve um sonho. E eu coloquei o número 4, que só sonha quem deita e dorme. Óbvio. Mas às vezes a gente não entende o óbvio. Quem sabe você está sem sonhos, sabe por quê? Porque Betel é lugar de sonhos. Você está sem sonhos, sabe por quê? Você está muito agitado. Você está muito distraído. Só sonha quem deita e dorme. Sonhos são essenciais. Estou falando de sonho mesmo, tá? Quando você dorme fisicamente, o seu cérebro tem vários estágios, né? Como eu fui diagnosticado com apneia do sono, então eu estudei muito sobre sono. O primeiro estágio do sono é aquele leve, é o estágio ainda de vigília. Você está meio acordado, meio dormindo, né? É o primeiro estágio do sono. Depois o sono ele entra num estágio chamado essencial. E esse é a maior parte, a gente dorme no estado essencial. Mas tem uma fase do sono chamado REM. REM significa movimento rápido dos olhos. Você não está se vendo, se você se visse, você ia achar muito estranho, é feio. Mas se alguém ficar olhando para você, eles vão ver, você de olho fechado e a bola dos olhos está assim, ó. Alguém já viu isso, alguém dormindo? Eu já. De vez em quando eu fico vigiando, Cristiano dormindo. E ela está assim, ó. Certo? Ela está no sono REM. Sono REM é o sono onde o teu cérebro está processando todas as informações, ele vai descartar o que não é importante e ele vai armazenar o que é importante. Tá? E é nesse estágio
onde há uma limpeza, no sono mais profundo. E então vem a fase dos sonhos. Certo? Por que a gente não lembra de todos os sonhos que a gente tem? Tem um celular tocando. Por que a gente não lembra de todos os sonhos que a gente tem? Porque a gente só lembra dos sonhos que são mais perto da hora da gente acordar. Os sonhos ali, mais perto da hora de você acordar, é o que vocês lembram. A menos que seja um sonho dado por Deus, né? Uma revelação, aí você lembra. Mas, queridos, o resumo é o seguinte, e eu vou parar aqui, tá? Depois a gente vai continuar em Betel, mas por conta da hora, eu não quero apressar até para não deixar de falar coisas tão profundas e essenciais, tá? Então, por que eu não sonho? Eu não sonho porque eu não estou descansando. Queridos, eu já passei uma época sem sonhos. Essa época de 2020, 2021 e o iniciozinho de 2022, eu não tinha sonhos. Eu olhava para o futuro e eu não enxergava nada. Olha para mim, é horrível alguém não ter sonhos. É horrível alguém não sonhar, porque sonho é a linguagem que Deus usa para implantar em nosso coração algo nobre, algo grande. Nós só realizamos coisas para Deus quando sonhamos. Se você não tem sonhos, você tem que sair daqui hoje, e nós vamos encerrar com isso. Você tem que sair daqui hoje em crise. Deus, eu preciso de sonhos. E para eu sonhar, eu tenho que dormir. E para eu dormir, eu tenho que deitar. Você precisa entrar num tempo de descanso. Tua alma está agitada. Você está de um lado para o outro, agitado, ansioso. Você quer preencher seu tempo com qualquer coisa. E ninguém sonha assim. Ninguém sonha. Eu vou dar uma cochilada de 5 minutos e vou sonhar. Acho pouco provável. Você vai ter que dormir um pouquinho mais para sonhar. Às vezes num sono mais curto a gente ainda sonha. Mas leva um pouquinho de tempo. Assim é, irmãos, na nossa vida espiritual. O Senhor disse a Marta: por que estás agitada? Por que estás com a mente dividida? Jesus disse: olha, venham os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem o meu jugo. Ele disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Nós precisamos aprender a entrar no descanso de Deus. A gente está querendo provar, irmãos, muita coisa para nós mesmos, para os outros, para o nosso pai, para a nossa mãe. Às vezes o pai já morreu, a mãe já morreu, e você está querendo provar alguma coisa. Você está querendo provar alguma coisa para o seu patrão. Você está querendo provar alguma coisa para o seu pastor. Gente, é uma agitação. Não sonhamos. Não sonhamos enquanto não dormirmos. O sonho vem de uma mente em descanso. Eu preguei isso aqui quando eu falei sobre os objetos. Eu não sei se vocês lembram, há 2 anos atrás eu preguei sobre os objetos que a sunamita colocou no quarto para Eliseu. Lembram? Um dos objetos é o quê? A cama. A cama. Cama é lugar de descanso. É entrar nesse descanso de Deus. Eu comecei a me estranhar de um tempo para cá. Porque tinha coisas que me tiravam do sério, tinha coisas que me afetavam, tinha coisa que ficava me perturbando. E essas coisas começaram a não me perturbar mais. Eu digo: peraí, Deus, será que eu estou entrando no descanso? Eu não quero ser indiferente, eu não quero ser uma pedra de gelo, que indiferença não é descanso. Mas eu comecei a dizer: Senhor, isso que antes me atingia, me afetava, tirava a minha paz, às vezes queria até tirar meu sono, mas eu nunca deixei nada tirar meu sono. Né? Eu vou dormir. Eu digo a mim mesmo: Marcos, durma. Você gosta de dormir, durma. Mas eu comecei a perceber que algumas coisas começaram a se aquietar no meu coração. E eu comecei a dizer: será que eu estou entrando nesse descanso? Porque se eu estiver, beleza, eu vou entrar no descanso de Deus e eu vou sonhar. E eu comecei a sonhar, gente, de volta.
22, né? Fevereiro de 2022 para cá, Deus começou a trazer sonhos. Hoje eu estou sonhando de novo. Por quê? Porque entrei no descanso de Deus. Acho que depois que eu completei 50, eu tive uma crise, né? Muito grande para completar 50 anos. Mas eu completei 50 e parece que algumas coisas foram resolvidas. Espero que os 60 não seja como foi os 50. Mas sabe quando você entende, Deus me fez Marcos Alexandre, Deus colocou suas habilidades, seus dons, seus talentos em mim, Deus colocou um chamado na minha vida, Deus me deu um propósito, Deus me fez uma santa vocação. Eu posso ser útil no reino de Deus do jeito que eu sou. Claro, eu preciso aprimorar, eu preciso melhorar, mas é esse descanso, irmãos, que a gente precisa entrar. E eu encerro aqui para a gente orar. Um lugar comum que foi marcado pela presença de Deus. O pessoal da música pode vir. À noite, na noite escura, no inverno, onde Deus se revela, no silêncio. Peniel também foi assim, né? Betel e Peniel são duas experiências de Jacó, mas Peniel também foi de noite, de madrugada. Um travesseiro que era uma pedra, uma coisa rústica, que talvez não era aquilo que ele esperava, que ele queria, mas aquilo trouxe apoio e ele pôde então dormir e sonhar. Então eu quero orar por você. Fique em pé para a gente orar e encerrar. Betel é lugar de sonhos. A próxima vez que eu pregar vai ser com relação à aliança. Betel é lugar de aliança, renovação de aliança. Mas agora vamos nos concentrar. Betel é lugar de descanso e restauração de sonhos. Fecha teus olhos agora. Pergunta ao Senhor. Senhor, se eu não estou descansando, se eu não estou entrando nesse lugar de descanso na Tua presença, ajuda-me, Senhor, a aquietar a minha alma. O salmista, no Salmo 131, ele disse: como uma criança desmamada com a sua mãe, assim é a minha alma comigo. Sabe o que é uma criança desmamada ali? É uma criança que acabou de mamar e está satisfeita. E a criança, quando ela está satisfeita, ela não chora mais. Ela simplesmente fica olhando para a mãe e dorme. Tal é minha alma para comigo. E o salmista termina dizendo: espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Fecha teus olhos e diz: Deus, eu quero entrar nesse lugar de descanso. Eu quero, Senhor, cessar a agitação, a ansiedade, as distrações. Senhor, eu quero entender que o Senhor me criou, o Senhor me fez como eu sou, minhas características, minha personalidade, meu temperamento, os dons e talentos que o Senhor depositou na minha vida. Senhor, nada é por acaso. Senhor, nada acontece do nada. Mas o Senhor tem um plano perfeito em minha vida. Se você sente que essa palavra te desafia a entrar num lugar de descanso para que sonhos sejam restaurados, aí onde você está, levanta a tua mão aos céus. Eu quero orar por você. Levante suas mãos. Primeiro, vamos pedir por esse descanso. Na noite escura, num travesseiro de pedra, mas aquele lugar foi transformado, porque o lugar onde a presença de Deus entra, não importa, é transformado. É melhor estar na presença dele do que em qualquer outro lugar. Senhor, essas mãos levantadas, juntamente com a minha, nós estamos dizendo: Deus, seja o nosso descanso, seja o nosso lugar de satisfação, seja o nosso lugar de completude.
Seja o nosso lugar onde a nossa alma finalmente encontra alívio. Seja esse lugar onde nos sentimos completamente abraçados, aceitos, amados. Não temos que provar nada para ninguém. Senhor, nós queremos entrar nesse lugar de descanso. Agora eu oro também por restauração de sonhos. Vamos, queridos, se você quer os sonhos de Deus, não os teus, os sonhos de Deus, diz a Ele: eu quero, Senhor, os sonhos de Deus. Jacó deitou, dormiu e sonhou. Então diz agora: põe os teus sonhos no meu coração. Eu quero olhar para o futuro e enxergar claramente o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor reservou para mim, o que o Senhor espera de mim, porque eu não vou viver nesta terra uma vida à toa, uma vida qualquer. Eu não vou viver aquém do que o Senhor quer para mim. Pai, restaura sonhos, restaura sonhos, restaura sonhos, restaura sonhos nessa manhã. Mãos levantadas aqui dizendo: eu quero entrar no descanso e sonhar. Eu quero os projetos, eu quero os planos, eu quero o propósito, eu quero a santa vocação. Torna claro, Deus, para que fomos chamados. A santa vocação, a vocação celestial, a soberana vocação. Ore com alguém antes de terminarmos. Ore com alguém, procure alguém agora. Ore pelo seu irmão, ore pela sua irmã. Vamos terminar assim, orando uns pelos outros. Toca-nos nessa manhã. Nós queremos sair, Senhor, desse lugar impactados por essa presença que traz descanso e restaura sonhos. Em nome de Jesus, toda a esterilidade, toda a aridez seja agora tocada pela presença do Senhor. Que esse lugar comum, que esse lugar ordinário, que esse lugar seja tocado agora e se transforme em Betel, casa de Deus, casa de Deus. Que esse lugar se torne casa de Deus, um lugar onde a presença dele está na nossa vida diária. Eu oro, Deus, nas idas e vindas, no trabalho, na escola, em casa, no dia a dia. Eu oro para que esse lugar comum seja tocado com a presença. Toca-nos com a presença.